Olá pessoal, tudo bem com vocês? Curso de redação, professora Marisa, professor Marcel. Tudo bem? Eu estou gravando essa aula na semana do frio. Então não sei se quarta-feira o tempo vai melhorar, mas a gente está ainda no tempo do frio. Então, eu estou gravando com antecedência porque amanhã nasce a minha netinha e então nós vamos estar aí envolvidos com isso, dando assistência para a filha no hospital, tudo isso. Então, fechando, né, os comentários da FUVEST de 2017. Então, vocês fizeram o tema do O Homem Saiu da Minoridade, certo? Então, nós vamos ter, assim, na análise desse tema, nós vamos fazer alguns comentários, tá? Primeira coisa, lembrem-se disso, é um dado importante. FUVEST pede título. Vem escrito na proposta, dê um título ao seu texto. A gente nunca sabe qual vai ser o nível de mau humor da FUVEST e, de repente, por você não colocar o título, você pode perder pontos preciosos que não perderia, tá certo? Então, para todo mundo que não colocou título, perdeu pelo menos meio ponto aí na avaliação da nota, tá certo? E fiquem atentos a esse detalhe. Enem não exige, o Unesp não exige, mas FUVEST, quando está escrito na proposta, dê um título ao seu texto e você não dá, e você não der, aí pode complicar a sua vida, tá? Outra coisa, muita gente, a maioria se esqueceu de grifar a tese. Esse é um dado importante. Vocês têm que se habituar a isso. Localizar no seu texto qual é a tese que você esteja defendendo. Foram pouquíssimos os alunos que grifaram a tese, porque vocês passarão a prestar atenção. A tese do meu texto é essa, para ver se ela está em sintonia com o tema. Então, às vezes o aluno escreve, e eu não sei exatamente o que ele está tentando provar. Isso tem que ficar expresso logo no primeiro parágrafo. O ideal é que seja no primeiro parágrafo, que vocês já coloquem qual a tese que está sendo defendida. Então, voltem a grifar a tese, senão também vocês vão perder pontos por causa disso, tá? Terceira coisa, o tema era uma pergunta. E se o tema é colocado sob a forma de pergunta, ele deve ser respondido. O homem saiu de sua minoridade? Ponto de interrogação. Então, o seu texto tem que deixar muito claro se sim, se não. Não se esqueça, o Unesp que tem mania, o Enem que tem mania de colocar pergunta, então não se esqueçam de que essa pergunta deve ser respondida no decorrer do texto. Volto a chamar a atenção quanto ao número de linhas. Vocês sabem que se vocês escreverem 30 linhas manuscritas, na digitação elas vão reduzir mais ou menos umas 5 linhas. Então eu teria que escrever na digitação por volta de 25, no máximo 26. E tem gente que está escrevendo as 30 digitadas, às vezes em formatação da letra menor, e isso não é real, pessoal. Vocês têm que prestar atenção. FUVEST, ela é muito enjoada, ela não corrige. O que fica fora, abaixo das linhas que limitam o número de linhas, eles não leem, eles não consideram. Então, ajustar o seu texto ao número de linhas passa a ser uma tarefa importante, tanto para a Unesp, quanto para a Enem, quanto para a FUVEST. Então, FUVEST são 30 linhas manuscritas, que vão ser reduzidas para mais ou menos 25, 26 quando digitadas, tá? O tema, como todo tema da FUVEST, é um tema assim bem
introspectivo, de análise. A FUVEST, ela não coloca um tema assim, jornalístico, um tema normal, comum. Ela sempre vai para uma linha de diagnóstico, para uma linha de análise, de reflexão, de introspecção, da característica, do perfil. Os temas que eu mais gosto, são os temas da FUVEST nesse sentido. Então, ela exige vamos dizer assim, um posicionamento, uma análise crítica mais específica. Ela exige a coesão, a coerência, a correção gramatical. Então, dos vestibulares, em termos de correção, como eu falei a semana passada para vocês, é a mais exigente. Por isso que a tendência é que a nota na FUVEST caia. Como a 7, 7,5, pode comemorar, pode soltar rojão, porque, vamos dizer assim, é uma ótima nota para a FUVEST. Quem consegue o patamar de 4 e 4 qualquer coisa é excelente, é excepcional, tá? Então, na análise do comportamento humano, o que vocês falaram? Que o homem não saiu da sua minoridade. Unanimidade. Ele não sabe, ele não quer se assumir como pessoa, como ser pensante, como ser reflexivo. Ele outorga para os outros pensarem e resolverem por ele. Falta visão crítica, falta conhecimento, falta educação para que o homem realmente assuma as rédeas da sua vida. Nós ainda vivemos um modelo social que impõe um padrão e a tendência das pessoas é seguirem esse padrão, seja em termos de moda, seja em termos de aparência física, seja em termos de comportamento. Então, existe um padrão a ser seguido, estabelecido pelos interesses capitalistas, na maior parte das vezes, né? Então, eu quero vender um produto, eu associo esse produto ao personagem da novela, ao cantor da moda. Então, insiro vamos dizer assim, essas pessoas famosas na publicidade e isso interfere no comportamento. Então, vocês entenderam isso direitinho e analisaram isso direitinho, né? Então, vocês apontaram como solução o conhecimento, a educação, a forma de vencer essa barreira de comodidade, de alienação, seria através do conhecimento, o esclarecimento de Kant, que fala a respeito de que o homem teria que assumir as rédeas das suas decisões, das suas análises, do seu comportamento, tá? Então, nós tivemos várias passagens aqui que foram exploradas por vocês. Então, eu tenho aqui, o Iluminismo, de Immanuel Kant, o esclarecimento, e relacionaram isso à minoridade, que era o tema base da coletânea. Não se esqueçam de que a coletânea é obrigatória no caso da FUVEST. Eu sempre falo com base nos textos e nas suas ideias. Então, o uso da coletânea, a análise, o comentário da coletânea é obrigatoriedade. Mas praticamente todo mundo falou do iluminismo e do esclarecimento de Kant. Aí vocês falaram, Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre, e também a dependência que ele estabelece do outro. Foram buscar o mito da caverna em Platão, vários alunos situaram essa passagem. Epicuro, a liberdade é o maior fruto da autossuficiência, a defesa da liberdade.
Max Weber, O Homem se Orienta pela Opinião do Outro. Jean-Jacques Rousseau, O Maior Bem Humano é a Liberdade e a Autossuficiência. Aristóteles, O Homem é um Animal Político. Durkheim, O Fato Social. Schopenhauer, O Homem é Livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Então fala do organismo humano controlando o organismo urbano controlando o ser humano. Foucault, O Homem almeja subjugar o próximo. Colocaram a era da hiperconexão. Etienne de la Boétie, Servidão Voluntária. E Emile Durkheim, O Trabalho Social. Então foi um texto assim bem pesquisado, bem situaram todos esses sociólogos, filósofos, estudiosos na relação do tema da dependência do outro, da falta da liberdade humana, da massificação, o fenômeno de que nós nos deixamos levar por vamos dizer assim, comportamento padrão estabelecido pelo capitalismo, pelo jogo de interesses, vamos dizer assim, pelo poder e por aí vai. Então, alguns bons textos, mas não houve nenhum texto ótimo. Essa semana ninguém levou chocolate. Muita gente bateu na trave, mas por um motivo ou por outro, o que foi bem na análise pecou na parte linguística. O que foi bem na parte linguística faltou um pouco na análise. Então vocês verão lá na tabela, né, vocês já viram na tabela de correção, onde é que vocês foram bem e onde é que vocês falharam. Identifico ainda muitas falhas linguísticas. Às vezes você percebe que o aluno tem conteúdo, mas ele não consegue traduzir com fluência aquilo que ele está pensando. Então vocês têm que articular um texto, de repente fazendo um esqueleto dele. O primeiro parágrafo eu vou falar sobre isso, eu vou emendar o segundo falando sobre isso, o terceiro vai se relacionar aos dois outros falando disso, e assim por diante. Eu não posso criar 4 parágrafos estanques. Em cada um eu falo uma coisa, tá certo? Para deixar para depois, só na conclusão é que eu vou apresentar, vamos dizer assim, a minha análise de envolvimento das ideias que meu texto trabalhou. Então eu identifico ainda a fluência do texto, a coesão, como das principais dificuldades, umas das principais dificuldades que vocês estão tendo na elaboração do texto. Atenção para vocabulário, atenção para as conjunções, para as preposições, atenção para a crase. Não uso crase diante de verbo, eu não uso crase diante de masculino, não ocorre crase, não uso não, gente, não ocorre crase diante de pronomes. Então, muitas falhas referentes à crase, muitos erros de concordância verbal, o sujeito ficou lá longe, daí você concorda com uma outra palavra que esteja mais próximo. Vocês notem que eu vou puxar uma flechinha, lá o sujeito longe, ele vai aqui, ó, o verbo segue esse sujeito. Isso acontece sempre que vocês fazem períodos muito longos. Há alunos que criaram períodos aí com 10, 12 orações. Vocês estão estudando orações, os terceiros, o cursinho, o segundo está estudando orações. Vocês sabem que é inviável. Você chegou a 4, 5 orações, já começa a fazer confusão. O objetivo do texto hoje é ser claro, é ser objetivo. Então atentem aí para a questão das falhas linguísticas. Houve texto aí que foi bem prejudicado por causa das falhas linguísticas. Fica assim uma verdadeira obra-prima de vermelho na sua redação. Obra-prima entre aspas, né? Então nós vamos ter aí uma atenção maior. Quando vocês terminaram o texto, antes de começarem a passar limpo,
vamos prestar atenção aí nas falhas linguísticas. É lógico que quando eu percebo que aconteceu uma falha de digitação, trocou uma letra por outra, são letras que são próximas, eu percebo. E, vamos dizer assim, eu não vou considerar tanto aquele erro, mas vocês devem ficar atentos, mesmo na digitação, fazer a releitura para que, sei lá, décimos preciosos aí não se percam na condução do seu texto, tá certo? Aí, nós tivemos também me desculpem lá pela falha dos textos, como eu falei para vocês, eu estou aprendendo a fazer, porque o Marcel está muito sobrecarregado. Vocês não têm ideia do quanto nós estamos trabalhando nesse período de pandemia. Então, vocês podem multiplicar por 2, por 3, por 4, o que era chegar à escola e dar uma aula e voltar. Agora você tem que programar toda uma aula, você tem que criar um espaço para gravar, você tem que ficar ali com o aluno no período que ele está em aula, você tem que pedir que ele envie as atividades, corrigir essas atividades, mandar de volta gabarito. Então, assim, ele está muito sobrecarregado, principalmente no caso de redação, que toda semana ele tem colocado vídeo para vocês discutirem, para vocês comentarem, analisarem. Então eu comecei a aprender a fazer. Então, alguma tolerância, tá, pessoal? Uma falha ou outra aí, é só vocês me darem um toque. Olha, Marisa, tal coisa tá faltando, essa daqui não tá batendo. E na mesma hora que eu fizer a leitura do seu comentário, eu vou providenciar a correção, tá bom? Então, a segunda fase da FUVEST 2017 falava sobre a praga dos selfies. De uma coisa tenho certeza, a foto pelo celular vale apenas pelo momento. Não será feito um álbum de fotografias como no passado, onde víamos as imagens, lembrávamos da família, de férias, de alegria. Dessa frase aí, a palavra onde não é adequada. Então a pergunta foi: para que o emprego da palavra onde, sublinhada no texto, seja considerado correto, a que termo antecedente ela deve se referir? Então eu não perguntei a que termo ela se referia, a que termo ela deve se referir. Então a palavra onde, pronome relativo onde, aí no caso, ele sempre retoma lugar, espaço físico. E quando eu falo como no passado, onde, passado é tempo. Portanto, o uso está inadequado. Onde retoma lugar e passado faz referência a tempo. Então, para que ele pudesse retomar lugar, eu teria que ter associado onde a álbum de fotografia. A maioria acertou. O emprego da palavra onde no texto refere-se a passado. Trata-se de um uso incorreto, já que, de acordo com a norma culta, o pronome relativo onde deve ser empregado para referência a lugares. Assim, para que seu uso no texto fosse considerado correto, deveria referir-se ao antecedente álbum de fotografias. Letra B. Reescreva a frase todas as outras que ideia, substituindo os 2 sinais de pontuação nela empregados por outros, de tal maneira que fique mais evidente a entonação que ela tem no contexto. Então vamos lá ler a continuação. As imagens ficarão esquecidas em um imenso arquivo. Talvez uma ou outra mais especial seja revivida. Todas as outras, que ideia. Então aqui, o meu parecer seria uma pergunta. Todas as outras, que ideia? Ponto de exclamação. Essa é a minha leitura. Ponto de interrogação, ponto de exclamação.
Alguns alunos colocaram todas as outras reticências, que ideia, ponto de exclamação. Houve outras opções. Aí um aluno me perguntou que ele viu em outro lugar todas as outras reticências, que ideia, e considerado certo. Então, o que eu falei para esse aluno, que agora não tenho de memória qual aluno que foi. O que eu falei? A FUVEST não divulga gabarito. Então, os gabaritos são feitos pelas franquias, os professores que coordenam cada franquia. Então, pode ser que em uma ou outra franquia a leitura tenha sido diferente, tá certo? Eu considerei pelo que eu achava correto. Mas daí esse aluno falou assim, ó, lá esse daqui, reticências e ponto de exclamação foi considerado correto. Então o que eu falei para ele e falo para todos que deram essa resposta? Vamos considerar como possível também. Se houve um grupo de professores que fizeram essa leitura, então vamos considerar que essa leitura também é viável. Então, para todos que eu corrigi e cortei, poderia ter sido considerado correto. Como a FUVEST não comenta suas questões dissertativas, nós nunca saberemos ao certo qual o sinal de pontuação que ela pensou que fosse o sinal correto, tá bem? Então, concluímos as aulas 33 e 34 da FUVEST. O homem saiu da sua menoridade, achei um tema muito, muito bom. É um tema que exige do aluno um conhecimento filosófico, sociológico, de sociedade, de diferentes pensadores, e vocês, alguns com bastante propriedade, conseguiram explorar isso. E outros alunos tiveram bastante dificuldade, tá? Então, vamos continuar insistindo. O escrever toda semana, quando vocês me mandam a seguinte pergunta, o que eu faço para melhorar meu texto? É o treinamento. Alunos que escreviam muito errado no começo do ano, eu vejo que tiveram assim uma evolução muito boa. Guardem os seus textos, arquivem para vocês compararem o texto do final do ano com o primeiro texto que vocês aprenderam no comecinho do ano. Principalmente quem está fazendo o curso de redação pela primeira vez. Tá certo, gente? Tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos começar, aulas 37 e 38, o estudo NESP. E aí a gente viu que houve, né, algumas alterações aí no vestibular da Unesp frente à pandemia. Então nós identificamos aqui a primeira fase, vai ser feita em 2 dias, são 90 questões, como normalmente acontecia, o mesmo tempo de prova, só que para não haver aglomeração, eles dividiram em 2 dias, então serão 2 vestibulares diferentes. A área de biológicas, eles justificam que mais ou menos 50% dos alunos em Unesp prestam na área de biológicas, então vai ser num dia. E a área de exatas e humanas vai ser em outro dia. Nos 2 casos, vão ser 90 questões de múltipla escolha, como acontece todos os anos, certo? Só que em vez de ser tudo num dia só, vão ser provas diferentes, e eles dizem que equivalentes em dificuldade em 2 dias. A segunda fase vai ser feita em 28 de fevereiro, e aqui está a grande alteração, porque não vai haver questão dissertativa. Eram antes, né, questões dissertativas, e agora elas vão ser reduzidas a 60 questões de múltipla escolha, envolvendo as 4 áreas: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e exatas e matemática, ciências exatas e matemática. Então, nós vamos ter aí 60 questões e a redação, certo? Então, não se divulgou ainda valores, porque até então a redação valia 28 pontos.
Então, eu não sei se ela vai continuar valendo 28 pontos ou se vai haver aí uma reestruturação de valores. O edital ainda não foi publicado. Este ano, vamos dizer, com todas essas mudanças, nós estamos dependendo de ler o edital do ano presente para saber quais as reais modificações que vão acontecer. Então, por enquanto, a redação vale 28 pontos. É a parte da Unesp que tem maior valor. Enquanto as outras valiam 24, eram 36 questões dissertativas, 12 em cada área, valia 24 a parte de linguagens e mais 28 a parte de redação. Portanto, na segunda fase, a língua portuguesa passa a ter um valor de... A parte de linguagens e redação vale mais da metade, valia 52% da prova. Então, nós não sabemos como vai ser essa contagem aqui. Então, dependemos dessa divulgação. Enquanto ela não acontecer, nós vamos fazendo a redação nos moldes que era o ano passado, no valor de 28 pontos. Se no decorrer do estudo da Unesp isso alterar, aí nós fazemos a alteração. Ou então nós comentaremos depois com vocês as alterações ocorridas, tá certo? A mudança é em função de não fazer aglomeração, porque eram 2 dias de prova, que vai ser reduzido a um só, e que vão ser reduzidos a um só, e nós vamos ter aí, em vez de 4 horas e meia, 5 horas e meia de prova, tá certo? Então, porque vocês têm que dar conta de 60 questões e também da redação, tá? O resultado, dia 19 de março. Então, vejam, eles têm 15 dias apenas para fazer a divulgação dos resultados. Antes, a segunda fase era por volta de 16, 17 de dezembro, para divulgar no finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então, eles tinham mais de um mês. E agora eles vão ter apenas 15 dias, 28 de fevereiro, 19 de março, a programação de divulgação de resultados. Esse é um dos motivos também de alterar para questão de múltipla escolha. Essa alteração não aconteceu na Unicamp e também não aconteceu na FUVEST, tá? A Unesp é que projetou o seu vestibular dessa forma, tá bem? Então, nós vamos começar a estudar o Unesp a partir de 2013. Vamos fazer 2 anos por aula, 2013, 2014... Nós selecionamos aqui 34 questões de múltipla escolha, principalmente a parte de interpretação, alguma gramática, e eu excluo aquilo que é especificamente literatura. A diferença fundamental entre o Unesp e FUVEST é que a FUVEST trabalha textos curtos e geralmente um texto para uma questão, no máximo 2. E a Unesp, ela trabalha textos maiores, geralmente textos literários, alguma coisa de texto jornalístico, de artigo de pesquisa ou um texto científico, mas a maior parte são textos literários e eles fazem 4, 5, 6 questões sobre o mesmo texto, certo? O que facilita na hora de você ter que ler. Então, você vai ter aí num total aí de, vamos dizer assim, 40 perguntas, 40 e poucas perguntas, você vai ter que ler 7 ou 8 textos, enquanto que no Enem, em 40 perguntas, você lê 40 textos. E na FUVEST, em 17 questões, que é 15, 16, 17, que é a média de FUVEST por ano, você vai ler ali pelo menos uns 10 textos, tá certo? Então, nesse ponto, a Unesp é mais econômica com relação ao número de leituras de textos que vocês vão ter que fazer, tá? Tendo em vista que este ano não vai haver questão dissertativa, eu tirei das aulas da Unesp as questões dissertativas, porque
é uma coisa que de imediato não vai nos servir. Nós não vamos treinar o modo de perguntar na discursiva da Unesp, quando que ela não vai utilizar essa metodologia para essa prova. Então, excepcionalmente, esse ano nós tiramos das nossas aulas as questões discursivas referentes aos exames da Unesp. E aí nós passamos então para a proposta de redação. E aí eu escolhi a Unesp de 2014. A Unesp, ela é mais ou menos previsível, ela trabalha sempre um texto da moda, vamos dizer, do momento, aquilo que foi notícia durante o ano, de repente ela extrai um texto referente a isso. Então é uma tendência da Unesp. Eu acertei muitas vezes o tema da Unesp, exatamente porque eu falava assim, o que prevaleceu esse ano? Ah, foi corrupção. Corrupção esteve em todos os momentos. E aí ela dá um texto envolvendo corrupção. Olha, o que aconteceu esse ano? Nossa, essa questão da Amazônia, do meio ambiente e tal. Daí caiu o homem relacionado ao meio ambiente. Então, ela é mais ou menos previsível, era mais ou menos previsível dentro desse contexto, assim como era o Enem também. Mas agora eles resolveram dar uma virada aí, né? Que nem o carro é o cigarro do futuro, né? Alguma coisa assim muito diferente do que era o seu formato tradicionalmente. Então aqui em 2014, né, quando estava lá explodindo a questão da corrupção, as denúncias de corrupção envolvendo o governo federal, o Congresso, aí eles falam corrupção no Congresso Nacional. No Congresso, veja, é específico. Não é na prefeitura, não é no âmbito federal, é o Congresso. A Câmara, reflexo da sociedade brasileira. O Congresso é corrupto porque a sociedade brasileira é corrupta também? Ou não? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês é que vão decidir isso daí. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, começamos o vestibular Unesp e qualquer dificuldade que vocês tenham na resolução dos exercícios, se houver qualquer incorreção aí na passagem aí dos exercícios, é só vocês me darem um alôzinho. Tenho 2 ou 3 alunas que são bem atentas e elas me ajudam nisso. Marisa, tá faltando isso, Marisa, tá? Então, eu agradeço, né, as alunas que fazem essa parte. Geralmente são as que fazem os exercícios em primeiro lugar, com relação ao grupo. Aí elas já identificam a falha e a gente tenta fazer a correção a tempo. Eu agradeço a vocês, viu, meninas, por isso. Tá bem? Então, um bom trabalho para vocês. Um outro tipo de texto que é diferente, que é mais objetivo, que não é tanta análise como na FUVEST. Para mim, é um texto mais fácil, uma abordagem mais fácil do que os textos da Unesp. E a coletânea na Unesp, leiam direitinho a proposta. Geralmente, ela serve só como texto motivador. E ela não exige o uso da coletânea. Tá bem? Bom trabalho, boa semana para vocês. Beijo grande. Estamos juntos. Vai dar certo, pessoal. Vocês vão ver só. Tá bem? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.